Este livro foi gerado usando as vozes de inteligência artificial da Speaktor. Você pode criar locuções com voz humana em mais de 50 idiomas. No crepúsculo do século XVIII, uma figura peculiar chegou a Sleepy Hollow, Nova York. Era Ichabod Crane, um professor alto e esguio de Connecticut, pronto para assumir seu papel como o novo mestre-escola da cidade. O ar estava carregado de expectativa, enquanto os curiosos se reuniam na praça do vilarejo. Um silêncio pairou sobre a multidão quando Ichabod surgiu, com sua aparência tão marcante quanto incomum. Movia-se com uma graça estranha. Seus longos membros pareciam agir independentemente. O sol poente projetava longas sombras, acentuando ainda mais as feições já exageradas de Ichabod. Cochichos se espalharam pela multidão, como uma brisa suave nas folhas outonais. "Valha-me Deus", murmurou um velho fazendeiro, com uma voz que mesclava diversão e incredulidade. "Parece que um vento forte o levaria." Sua esposa lhe deu uma cotovelada, com os olhos brilhando apesar do tom de repreensão. "Cale-se, aparências enganam." Com o passar dos dias, o povo de Sleepy Hollow descobriu a verdade nessas palavras. O charme gentil de Ichabod começou a conquistar até os aldeões mais céticos. Sua voz, surpreendentemente melodiosa, enchia o ar com salmos que tocavam a alma. Quando narrava as histórias de Cotton Mather sobre bruxaria na Nova Inglaterra, suas palavras pintavam imagens vívidas que causavam deliciosos arrepios nos ouvintes. Ichabod provou ser tão engenhoso quanto peculiar. Os campos tornaram-se sua segunda sala de aula. Sua figura desajeitada, uma visão familiar entre o feno e o milho. Os fazendeiros, inicialmente divertidos com sua falta de jeito, logo passaram a apreciar sua disposição em ajudar. O movimento rítmico de seu ancinho tornou-se uma nova melodia na sinfonia da vida rural. Foi entre os jovens de Sleepy Hollow que Ichabod realmente encontrou seu lugar. Suas aulas de canto tornaram-se o ponto alto da semana de muitos. Sob sua tutela, até o aluno mais desafinado encontrava sua voz. O ar de Sleepy Hollow, antes repleto dos sons corriqueiros da vida cotidiana, agora ressoava com as doces vozes juvenis cantando. As esposas do campo também caíram no encanto de Ichabod. O que começou como simples reuniões de pais e mestres transformou-se em animados clubes do livro. A voz expressiva e o talento dramático de Ichabod davam vida às histórias favoritas. Seus longos dedos dançavam no ar, pontuando cada palavra, cada frase, até que as narrativas pareciam saltar das páginas para o coração de seu público cativado. Ao cair da noite em Sleepy Hollow, os talentos de Ichabod realmente brilhavam. As crianças ficavam após as aulas com os olhos arregalados numa mistura de medo e entusiasmo, implorando: "Só mais uma história, Sr. Crane." E Ichabod, com seus olhos verdes cintilando de travessura, as atendia. Suas histórias de fantasmas, contadas em voz baixa enquanto as sombras se alongavam, eram obras-primas de suspense. Cada conto era um equilíbrio delicado entre terror e prazer, deixando seu jovem público trêmulo, mas ávido por mais. Quando finalmente as crianças se dispersavam para casa, com suas risadas ecoando pelas ruas escuras, Ichabod recolhia seus poucos pertences. Ao contrário dos outros aldeões com suas casas aconchegantes, Ichabod era um andarilho em Sleepy Hollow. A cada semana, hospedava-se em uma fazenda diferente, com seus bens mundanos bem arrumados em um lenço de algodão que parecia simbolizar tanto seus recursos humildes quanto seu espírito inquieto. Enquanto se dirigia ao seu último alojamento temporário, Ichabod era uma figura solitária no céu crepuscular. O vento sussurrava por entre as árvores, trazendo consigo o leve aroma de fumaça de lenha e a aproximação do outono. Ichabod fez uma pausa, sua forma esguia silhuetada contra a luz que se esvaía. Apesar do passo firme e do contentamento tranquilo em seu comportamento, um arrepio percorreu sua espinha. Por um momento, o pitoresco vilarejo pareceu mudar, seus contornos familiares transformando-se em algo diferente. O sussurro do vento assumiu uma qualidade sinistra, como se carregasse segredos de outro mundo. Ichabod sacudiu a cabeça, tentando dissipar o súbito mal-estar que o dominava. Enquanto prosseguia seu caminho,
Não conseguia afastar a sensação de que, embora tivesse encontrado um lugar ao qual pertencia, Sleepy Hollow guardava mistérios ainda não revelados. O caminho à frente mergulhou na escuridão, levando Ichabod a um vale aninhado entre altas colinas. Algo mudou no ar, uma alteração palpável que fez os cabelos de sua nuca se eriçarem. Que segredos, que encantamentos estariam escondidos nas profundezas de Sleepy Hollow? Com o cair da noite, Ichabod não pôde deixar de se perguntar se esse refúgio tranquilo do mundo exterior estava prestes a revelar sua verdadeira natureza. Sleepy Hollow revela-se um lugar repleto de mistério e encanto. O vale, aninhado entre colinas imponentes, parece ter sido moldado pela natureza como um refúgio sereno do mundo exterior. Uma brisa suave sussurra entre as árvores, trazendo o aroma das folhas outonais e da fumaça distante da floresta. Ela agita a folhagem colorida, criando um murmúrio constante que preenche o ar. O Pocântico, um riacho modesto, serpenteia pelo coração do vale, seu borbulhar suave uma canção de ninar para quem caminha às suas margens. A luz do sol dança na superfície da água, transformando-a numa tela viva que reflete os tons vibrantes de vermelho, laranja e dourado das árvores ao redor. Ao cair da tarde, o vale se transforma. As sombras estendem-se pela paisagem como dedos que se agarram, e as formas familiares confundem-se com algo de outro mundo. O véu entre o mundano e o sobrenatural parece tênue, como se um simples passo em falso pudesse lançar alguém num mundo além da compreensão mortal. Cada recanto de Sleepy Hollow guarda uma história. O ranger de uma tábua, o farfalhar das folhas ou uma rajada inesperada de vento podem ser mais do que o simples assentamento de uma casa antiga ou os caprichos da natureza. Os moradores falam em voz baixa sobre lugares assombrados espalhados pelo vale, com os olhos inquietos, como se a mera menção desses locais pudesse invocar algo invisível. O céu noturno sobre Sleepy Hollow ganha vida com maravilhas celestiais. As estrelas espalham-se pela escuridão, com mais frequência aqui do que em qualquer outro lugar, suas caudas ardentes incendiando a imaginação. Meteoros pulsam com um brilho sobrenatural ao cruzarem os céus. Alguns os consideram presságios, outros acreditam serem manifestações de espíritos inquietos. Seja qual for a verdade, os céus nunca deixam de inspirar admiração e um toque de temor naqueles que testemunham seus espetáculos. Mas de todas as lendas que assombram esse lugar, nenhuma é mais temida ou reverenciada do que a do Cavaleiro Sem Cabeça. O estrondo de cascos fantasmagóricos ecoa pelo vale, arrepiando todos que o ouvem. Aqueles que tiveram o infortúnio de cruzar o caminho do cavaleiro falam de uma figura envolta em trevas, carregando a própria cabeça diante de si como uma lanterna macabra. A simples menção de seu nome basta para fazer até a alma mais corajosa olhar nervosamente por cima do ombro. Nesse mundo de maravilhas e terror, entra Ichabod Crane, o novo diretor da escola da cidade. Alto e esguio, com uma mecha de cabelos rebeldes e um nariz que parece precedê-lo aonde quer que vá, Ichabod é uma figura incomum. Mas é sua fascinação pelo sobrenatural que realmente o distingue. Enquanto outros se esquivam de histórias de fantasmas e duendes, Ichabod se inclina, seus olhos brilhando com um entusiasmo quase infantil. As mulheres de Sleepy Hollow encontram em Ichabod um ouvinte ávido para suas histórias de bruxaria e visitas espectrais. Elas se reúnem ao seu redor em eventos sociais, com vozes baixas e conspiratórias, enquanto contam os últimos acontecimentos inexplicáveis. Ichabod escuta atentamente, os dedos longos tamborilando animadamente no joelho, enquanto imagina cada detalhe arrepiante. Ao cair da noite, quando Ichabod volta para casa, as histórias que ouviu desenrolam-se em sua mente. O estalar das folhas sob seus pés torna-se a aproximação de perseguidores invisíveis. Os galhos que raspam uns nos outros ao vento transformam-se em sussurros de espíritos inquietos. As sombras dançam no limite de sua visão, sempre se dissipando quando ele se vira para olhar. Seu coração dispara, as palmas das mãos ficam suadas e, ainda assim,
Ele não consegue deixar de se deleitar com o delicioso medo que o percorre. O talento de Ichabod para contar histórias logo se torna evidente. Ele pega os contos que ouviu e os tece em grandes narrativas, com seu rosto expressivo e gestos animados dando vida às histórias. Tanto crianças quanto adultos ficam atentos a cada palavra sua, tremendo de prazer enquanto ele narra histórias de coisas que acontecem durante a noite. Sua voz sobe e desce com o drama de cada conto, seus longos braços gesticulando descontroladamente para enfatizar os momentos mais aterrorizantes. À medida que os dias se transformam em semanas, Ichabod se vê cada vez mais sintonizado com a energia peculiar de Sleepy Hollow. Ele começa a notar coisas que antes poderia ter descartado. A maneira como a névoa parece se agarrar a certas áreas muito depois do nascer do sol, ou como alguns trechos da floresta permanecem teimosamente escuros, mesmo nos dias mais claros. Ele ouve sussurros no vento que soam quase como palavras, bem no limite da compreensão. E às vezes, sob a luz pálida da lua, ele jura ver sombras se movendo por conta própria, deslizando entre as árvores ou correndo por campos abertos. Essas experiências, em vez de assustar Ichabod, só servem para aprofundar seu fascínio por Sleepy Hollow e seus mistérios. Ele se vê aventurando-se com mais frequência à noite, atraído por um desejo inexplicável de explorar os cantos mais escuros do vale. A cada dia que passa, Ichabod Crane se entrelaça mais com o tecido sobrenatural de Sleepy Hollow, sem saber do papel fundamental que está destinado a desempenhar em sua lenda mais duradoura. À medida que os dias de outono encurtavam e as noites se alongavam, Ichabod se via cada vez mais distraído. Seus pensamentos, antes consumidos por contos de fantasmas e maravilhas sobrenaturais, agora se voltavam para um tipo diferente de encantamento. Ele não conseguia deixar de notar como a luz do sol se refletia nos cabelos dourados de Katrina Van Tassel, ou como sua risada parecia iluminar até mesmo o dia mais sombrio de Sleepy Hollow. Mal sabia Ichabod que sua crescente paixão pela filha do fazendeiro logo o levaria a um caminho muito mais perigoso do que qualquer encontro com fantasmas que ele já havia imaginado. O coração de Ichabod sucumbiu aos encantos de Katrina Van Tassel. Ela era a única filha de Balthus Van Tassel, um rico fazendeiro holandês cuja prosperidade era o assunto do momento em Sleepy Hollow. A brisa outonal trazia o doce aroma de maçãs maduras quando Ichabod avistou Katrina pela primeira vez. Ela estava no pomar, seus cabelos dourados capturando a luz do sol, criando uma auréola ao redor de sua cabeça. Aos 18 anos, era uma visão de beleza juvenil, seu rosto uma mistura perfeita de inocência e sedução, capaz de fazer o coração, até do mais austero professor, pular uma batida. Os olhos de Katrina cintilavam de malícia, enquanto colhia uma maçã de um galho baixo. O tom rosado da fruta combinava com o rubor de suas faces, testemunho da saúde e vitalidade que pareciam irradiar de seu ser. Sua risada, leve e melodiosa, ecoou pelo campo, mexendo com algo no íntimo de Ichabod. A fazenda dos Van Tassel estendia-se à sua frente como uma manta de retalhos verde e dourada, prova da abundância que Sleepy Hollow podia oferecer. O celeiro com as portas escancaradas revelava montes de feno fresco que perfumavam o ar com um aroma doce e terroso. Ao longe, o pomar vergava sob o peso das frutas maduras, prometendo uma colheita farta. Com o passar dos dias, a paixão de Ichabod crescia, alimentada por olhares furtivos e breves encontros. Sua mente começou a divagar, pintando imagens vívidas de um futuro em que ele não era mais um professor itinerante, mas o senhor deste domínio abundante. Nesses devaneios, Katrina estava ao seu lado, uma noiva corada, com a mão quente na dele, enquanto contemplavam suas terras prósperas. A ideia era inebriante, enchendo Ichabod de uma mistura embriagadora de esperança e ambição. Quase podia sentir o sabor da cidra doce da prensa do velho Balthus. Quase podia sentir o peso do respeito que vinha com o fato de ser proprietário de terras. A transformação que imaginava estava completa. De um professor desajeitado e desengonçado a um cidadão respeitado, firmemente enraizado no solo fértil de Sleepy Hollow.
Determinado a transformar seus sonhos em realidade, Ichabod dedicou-se a cortejar Katrina com um vigor que surpreendeu até a si mesmo. Sua figura esguia tornou-se uma visão familiar na propriedade dos Van Tassel. Seu comportamento habitualmente lânguido, substituído por um entusiasmo ansioso, ajudava o velho Balthus no trabalho da fazenda, e seus braços longos revelaram-se inesperadamente úteis para alcançar galhos altos durante a colheita das maçãs. As noites na casa dos Van Tassel tornaram-se o palco de Ichabod. Sentava-se pacientemente, ouvindo as histórias de guerra de Balthus, cada relato mais elaborado a cada nova versão. Os olhos do velho brilhavam ao contar suas façanhas, e Ichabod via-se cativado pelas narrativas, imaginando-se como um herói por direito próprio. A senhora Van Tassel, por sua vez, ficou encantada com o inesperado conhecimento de Ichabod sobre remédios caseiros e técnicas de conservação. Enquanto trabalhavam lado a lado na cozinha, Ichabod compartilhava a receita de compota de maçã de sua mãe, sentindo que ela se afeiçoava a ele, vendo-o como algo mais do que apenas o professor da escola local. Mas era Katrina que continuava sendo o foco das atenções de Ichabod. Seu namoro assumiu um toque romântico que parecia não combinar com sua aparência desajeitada. Presenteava-a com pequenos tesouros colhidos em suas andanças. Uvas silvestres ainda orvalhadas ou delicadas flores do campo que empalideciam em comparação com a beleza dela. Sob o brilho suave das velas, Ichabod recitava poesias, sua voz assumindo uma qualidade melodiosa que parecia surpreender até mesmo Katrina. Ela ouvia com um leve sorriso nos lábios e os olhos brilhando com uma emoção que Ichabod ousava interpretar como afeição. À medida que o outono se aprofundava, pintando o vale em tons de dourado e carmesim, a esperança de Ichabod num futuro com Katrina fortalecia-se. Cada momento compartilhado, cada olhar prolongado, parecia aproximá-lo de seu sonho. O próprio ar parecia carregado de possibilidades, como se a magia de Sleepy Hollow conspirasse para uni-los. No entanto, enquanto Ichabod caminhava para casa numa noite fresca, com a lua projetando longas sombras em seu caminho, um arrepio percorreu-lhes a espinha. Ao longe, ouviu o som de cascos se aproximando, fortes e firmes. Uma figura emergiu da névoa, de ombros largos e imponente. O coração de Ichabod apertou-se ao reconhecer o cavaleiro. Abraão Van Branta, conhecido em toda a região como Brom Bones. A presença do homem foi um lembrete claro de que a busca de Ichabod por Katrina e pela vida idílica que ela representava não seria isenta de desafios. A busca de Ichabod por Katrina estava repleta de obstáculos. Seu principal rival pelo afeto dela era Abraão Van Branta, conhecido em toda a região pelo apelido de Brom Bones. O ar em Sleepy Hollow estava carregado de tensão enquanto os dois pretendentes se rondavam como lobos cautelosos. Brom Bones era uma figura imponente, com seus ombros largos e peito de barril, contrastando com a estrutura esguia de Ichabod. Quando Brom ria, era um estrondo que fazia tremer as vigas da taberna local e as canecas de cerveja se agitarem. Ele era a própria personificação de um herói do campo, sempre no centro de qualquer confusão ou travessura. A cavalo, Brom era um espetáculo e tanto. Movia-se como se compartilhasse a mesma mente com o animal, seus movimentos fluidos e graciosos. Nas corridas, o troar dos cascos era rapidamente seguido por uma nuvem de poeira, com Brom saindo vitorioso repetidas vezes. Os habitantes locais falavam de sua equitação em voz baixa e reverente, como se fosse uma espécie de magia. Quando Brom viu Ichabod olhando para Katrina pela primeira vez, seu sangue ferveu. A simples ideia de que aquele forasteiro desajeitado pudesse conquistar o coração de Katrina fez a mente de Brom fervilhar de planos. E assim começou uma campanha de tormento que teria quebrado um homem menos resiliente. As brincadeiras de Brom eram tão cruéis quanto engenhosas. O cheiro acre de couro queimado e pimenta da Índia invadia a escola durante as aulas de canto de Ichabod, fazendo com que os alunos fugissem para o ar fresco, com os olhos lacrimejando e a garganta ardendo. O rosto do diretor da escola se contorceu de nojo ao tomar um gole de sua bebida.
sem perceber que Brom havia colocado carne de porco salgada nela. Mas talvez a mais cruel das brincadeiras de Brom tenha sido a maneira como treinou seu cão para zombar da música de Ichabod. O animal ficava do lado de fora da escola e seus uivos tristes eram uma paródia perfeita do tenor rouco de Ichabod. As crianças de Sleepy Hollow mal conseguiam conter as risadas e as bochechas de Ichabod ardiam de humilhação. No entanto, apesar de todos os esforços de Brom, Ichabod recusou-se a ser intimidado. A natureza pacífica do mestre-escola, aliada a um medo saudável dos punhos de Brom, o impedia de retaliar. Em vez disso, Ichabod redobrou seus esforços para conquistar o coração de Katrina, seu namoro tão sutil quanto um sussurro ao vento. Os habitantes da cidade acompanhavam o desenrolar dessa rivalidade com atenção, com seus dias animados pelo confronto entre inteligência e força bruta. Em reuniões sociais, Brom deleitava a multidão com histórias de sua última briga ou de como havia domado um garanhão particularmente selvagem. Suas histórias eram pontuadas por gargalhadas e suspiros de admiração das jovens. Ichabod, por sua vez, confiava em sua inteligência e charme. Envolvia Katrina em conversas sobre literatura e arte, com seus olhos brilhando de inteligência ao falar de lugares distantes e grandes ideias. Katrina ouvia, cativada, enquanto Brom fervia silenciosamente em um canto, com suas mãos enormes apertando e abrindo como um fole de ferreiro. Com o passar dos dias, a tensão entre os dois pretendentes ficou tão forte quanto o calor do verão. Os amigos de Brom juntaram-se à briga, transformando Sleepy Hollow em uma série de armadilhas para o infeliz mestre-escola. Ichabod viu-se esquivando de brincadeiras a todo momento, e sua vida no vilarejo tornou-se cada vez mais desconfortável. Mas Ichabod era muito resistente. Agarrava-se à sua posição de mestre-escola como um náufrago a uma tábua de salvação, sabendo que isso lhe conferia certa posição na comunidade. E sua amizade com o pai de Katrina, o velho Balthus Van Tassel, era um escudo contra as piores maquinações de Brom. No final, era um equilíbrio delicado. O intelecto e o charme de Ichabod contra a força e a ousadia de Brom. O povo de Sleepy Hollow observava e esperava, imaginando qual desses dois homens tão diferentes acabaria conquistando a mão da bela Katrina Van Tassel. Enquanto o sol se punha, pintando o céu em tons de laranja e roxo, uma brisa fresca sussurrava por entre as árvores. Trazia consigo a promessa de mudança e o leve aroma de maçãs e fumaça de lenha. Ichabod estremeceu, apertando mais o casaco surrado em torno de seu corpo magro. Ao longe podia ouvir a conversa animada dos aldeões, suas vozes subindo e descendo como o vento. Algo estava acontecendo em Sleepy Hollow e Ichabod não conseguia afastar a sensação de que seu destino e o de sua rivalidade com Brom Bones estava prestes a ser decidido. O ar outonal fresco pairava sobre Sleepy Hollow, trazendo consigo uma mudança na paisagem. Os rumores de uma festa da colheita na fazenda Van Tassel começaram a circular, acendendo o entusiasmo nos corações dos moradores da cidade. Para Ichabod Crane, o esguio mestre-escola, a mera menção da festa fez seu coração acelerar. Não era apenas mais um encontro social. Era sua oportunidade de ouro para conquistar o coração de Katrina Van Tassel. As mãos suavam só de pensar, e ele se distraía durante as aulas, com a mente vagando em visões dos cabelos dourados e do sorriso encantador de Katrina. Ao soar o último sino, Ichabod dispensou os alunos mais cedo. As risadas das crianças ecoaram pela escola, desaparecendo ao longe enquanto corriam para casa. Sozinho, Ichabod virou-se para encarar seu reflexo num espelho pequeno e rachado. Seus longos dedos tremiam enquanto ajustava o colarinho e alisava o cabelo rebelde. O espelho mostrava uma figura desengonçada, cheia de ângulos e arestas, envolta num colete que pendia frouxo em sua estrutura magricela. Determinado a fazer uma grande entrada, Ichabod saiu para pedir um cavalo emprestado. Seus pés o levaram pelo caminho coberto de folhas até a casa de Rans van Rieper, um velho holandês rabugento conhecido por seu mau humor. O cheiro de fumo de cachimbo e couro encheu o ar quando Ichabod se aproximou, preparando-se para a negociação que estava por vir.
Van Riper, disse Ichabod, com a voz um pouco trêmula. Pode me emprestar um cavalo para esta noite? Após uma série de resmungos e impropérios holandeses murmurados, Van Riper cedeu. Ichabod se viu frente a frente com Gunpowder, um cavalo de arado alquebrado que claramente já tinha visto dias melhores. A pelagem do velho animal estava sem brilho e manchada, seus olhos nublados pela idade. No entanto, na imaginação de Ichabod, Gunpowder transformou-se num nobre corcel, pronto para levá-lo ao seu destino. Com um novo ânimo, Ichabod conseguiu até mesmo o empréstimo de uma pequena carroça. Imaginou-se chegando à festa em grande estilo, despertando a inveja de todos os presentes. Ao levar Gunpowder, as patas do velho cavalo batiam num ritmo constante na terra batida, um som que, para os ouvidos de Ichabod, tornou-se o rufar de tambores anunciando seu triunfo. Enquanto isso, a fazenda Van Tassel fervilhava de atividade. O ar estava impregnado do aroma de tortas e bolos recém-saídos do forno, uma sinfonia de cheiros que dava água na boca a quilômetros de distância. As esposas dos fazendeiros se esmeravam na preparação do banquete, com seus espíritos competitivos tão afiados quanto suas facas de cozinha. Jovens de ambos os sexos conversavam animadamente sobre a dança e a alegria que estavam por vir, com os olhos brilhando de expectativa e esperanças românticas mal disfarçadas. Em meio a esse alvoroço, Brom Bones, o rival de Ichabod pelo afeto de Katrina, não ficava parado. O jovem corpulento, com músculos ondulando sob a camisa, estava no celeiro, polindo sua sela até que brilhasse como um espelho. Seu cavalo, uma criatura magnífica de força e graça, relinchava suavemente enquanto Brom cuidava de sua pelagem com esmero. A cada escovada, o sorriso arrogante de Brom aumentava. Ele praticava suas manobras de equitação mais impressionantes, determinado a ofuscar o professor desajeitado e conquistar o coração de Katrina de uma vez por todas. À medida que o dia da festa se aproximava, a tensão fervilhava sob a superfície de Sleepy Hollow. Ichabod, com os nervos à flor da pele, mas com a determinação inabalada, dava a seus alunos um estímulo extra em suas aulas. Sua voz, geralmente melodiosa ao recitar poesia, estalava levemente quando imaginava impressionar Katrina com suas habilidades de ensino. As crianças trocavam olhares intrigados, pois não estavam acostumadas a ver o professor tão distraído e nervoso. No silêncio da noite, Ichabod recolhia-se ao pequeno cômodo que chamava de lar. Sob a luz bruxuleante de uma vela, praticava seus passos de dança, com seus longos membros balançando nas sombras projetadas na parede. As tábuas de madeira do assoalho rangiam sob seus pés, um contraponto às frases sussurradas que ensaiava. "Ah, senhorita Katrina", murmurava, curvando-se para uma parceira imaginária. "Como está encantadora esta noite." Quando finalmente se deitou para dormir, visões da festa da colheita dançaram na cabeça de Ichabod. Via-se rodopiando com Katrina pela pista de dança, os cabelos dourados dela capturando a luz das lamparinas e seu riso soando acima da música. Em seus sonhos, Brom Bones desaparecia em segundo plano, um mero espectador do triunfo de Ichabod. Os lábios finos do mestre-escola se curvaram num sorriso enquanto adormecia, perdido em suas fantasias de amor e vitória. Mal sabia Ichabod que, enquanto ele dormia, sonhando com o sucesso, Brom Bones estava acordado, com seus próprios planos tomando forma na escuridão. Os olhos do jovem corpulento brilhavam de malícia enquanto arquitetava, determinado a colocar o mestre-escola em seu lugar de uma vez por todas. À medida que a noite se aprofundava, um vento frio varria Sleepy Hollow, fazendo farfalhar as folhas e trazendo consigo um presságio de algo ameaçador. O palco estava montado, os atores prontos e a festa da colheita surgia no horizonte. Um momento crucial que mudaria o curso da vida em Sleepy Hollow para sempre. Ao longe, uma coruja solitária piava, seu grito cortando o silêncio como um aviso. A fazenda dos Van Tassel permanecia em silêncio, aguardando o amanhecer que traria consigo o evento mais esperado da estação. Mas quando os primeiros raios de sol começaram a despontar no horizonte, uma estranha névoa se formou, envolvendo a fazenda num brilho etéreo, quase sobrenatural. Que segredos essa festa da colheita revelaria,
e que forças obscuras poderiam estar se agitando nas sombras de Sleepy Hollow. A fazenda dos Van Tassel fervilhava de entusiasmo enquanto se preparava para sediar o evento mais aguardado da temporada. O ar fresco do outono trazia o aroma doce de folhas caídas e maçãs maduras, misturando-se aos cheiros irresistíveis que vinham da cozinha da fazenda. As abóboras salpicavam a paisagem, seus tons alaranjados contrastando com os campos dourados. À medida que o sol subia no céu, convidados de todos os cantos do condado começavam a chegar. O som dos cascos e das rodas das carruagens enchia o ar, levantando poeira ao longo das sinuosas estradas rurais. Damas com vestidos coloridos desciam cautelosamente de suas carruagens, com as saias ondulando na brisa. Cavalheiros em seus melhores trajes ofereciam os braços, guiando suas acompanhantes em direção ao aconchego e à promessa da casa dos Van Tassel. A casa da fazenda erguia-se imponente contra o pano de fundo do céu outonal, suas janelas cintilando à luz de velas acolhedoras. O aroma de canela e noz moscada escapava pelas janelas abertas, atraindo os visitantes com promessas de conforto e indulgência. Com o passar do dia, uma figura familiar surgiu no horizonte. Ichabod Crane, montado em seu cavalo Gunpowder, formava uma silhueta impressionante contra o sol poente. Apesar da aparência pouco notável do cavalo, todo ossos e ângulos, Ichabod sentava-se ereto na sela, sua estrutura esguia realçada por seu melhor terno. O tecido, embora ligeiramente gasto, havia sido meticulosamente passado para a ocasião. Assim que os pés de Ichabod tocaram o chão, seus olhos vasculharam o local, procurando por um rosto em particular. Seu coração disparou quando a viu, Katrina Van Tassel, uma visão em um vestido que mesclava artisticamente o antigo e o moderno. Suas bochechas estavam coradas de excitação e seus olhos brilhavam enquanto ela cumprimentava os convidados. Ichabod ficou sem fôlego e ajeitou o colarinho, determinado a causar uma boa impressão. Dentro da casa da fazenda, as mesas gemiam sob o peso de um banquete digno da realeza. Tortas de todos os tipos, maçã, abóbora e cereja, estavam ao lado de carnes assadas, pão fresco e legumes da colheita de outono. O ar estava impregnado com o aroma de especiarias e doçura, fazendo a boca salivar e o estômago roncar em antecipação. Os olhos de Ichabod se arregalaram ao ver o que havia diante dele. Ele atacou o banquete com gosto. Seu garfo era um borrão enquanto provava cada prato ao seu alcance. A cada bocado, seu ânimo aumentava, como se a própria comida lhe desse uma nova confiança. Os sabores dançavam em sua língua. A acidez das maçãs, a riqueza das carnes assadas, o calor reconfortante do pão recém-saído do forno. Quando os últimos pratos foram retirados, os convidados mais jovens começaram a se dirigir ao espaço livre no centro da sala. O som de violinos e uma música animada encheram o ar, e logo o chão estava repleto de saias rodadas e pés batendo. O ritmo parecia pulsar nas próprias tábuas do assoalho, contagiante e irresistível. Para a surpresa de todos, e talvez para a sua própria, Ichabod entrou na pista de dança com uma graça inesperada. Seus membros desajeitados, normalmente tão desengonçados, agora se moviam com precisão fluida. Ele fez uma figura impressionante ao deslizar pela pista, com o rosto iluminado pela alegria. Mais de algumas cabeças se viraram para assistir à inesperada demonstração de talento do mestre-escola. A música parecia fluir através dele, transformando sua habitual falta de jeito em algo quase elegante. Durante toda a noite, a atenção de Ichabod permaneceu fixa em Katrina. Ele a orbitava como um planeta ao redor do sol, sempre encontrando desculpas para estar perto dela. Contava piadas que a faziam rir, oferecia sua mão para dançar e ouvia atentamente cada palavra dela. O tempo todo, mantinha um olho em Brombones, que rondava as bordas da festa como uma nuvem de tempestade no horizonte. O rosto de Brom era um estudo de emoções conflitantes. O ciúme brilhava em seus olhos quando Katrina ria das piadas de Ichabod, mas um sorriso brincava nos cantos de sua boca, como se achasse divertidos os esforços do mestre-escola.
A tensão entre os dois homens era palpável, uma corrente subterrânea sob a atmosfera jovial da festa. Era como ver dois predadores se cercando, nenhum deles disposto a dar o primeiro passo. À medida que a noite avançava, as festividades se tornavam mais animadas. Jogos de habilidade e azar surgiram nos cantos da sala, com Ichabod participando avidamente de cada um deles. Seu entusiasmo era contagiante, e logo ele se viu no centro das atenções, entretendo os convidados com histórias e mostrando suas habilidades de cantor. Sua voz, normalmente reservada para hinos e lições, agora soava clara e forte, enchendo a sala com melodias familiares e novas. Katrina parecia florescer sob a atenção de Ichabod. Ela aceitou seus convites para dançar com um sorriso que iluminava seu rosto, sua mão permanecendo na dele talvez por um momento a mais do que o necessário. Suas risadas se misturavam enquanto giravam pela pista, perdidos em seu próprio mundo de música e movimento. Para Ichabod, cada momento parecia um sonho que ele esperava desesperadamente que nunca acabasse. A festa atingiu seu auge quando a meia-noite se aproximava. A atmosfera era elétrica, repleta da alegria da boa companhia e do calor da felicidade compartilhada. No entanto, à medida que a noite avançava, ocorreu uma mudança sutil. Brombones, que observava de fora, ficava cada vez mais agitado. Seus olhos se estreitaram ao ver o aparente sucesso de Ichabod com Katrina, com as mãos fechando-se e abrindo-se ao lado do corpo. O clima jovial da festa parecia se intensificar ao seu redor, como se estivesse em contraste com a tempestade que se formava em seu interior. Quando a última dança terminou e os convidados começaram a se retirar, Ichabod sentiu uma onda de triunfo. Ele havia se mantido firme contra Brom, conquistado a atenção de Katrina e provado ser um pretendente digno. Com um impulso no passo, despediu-se dos Van Tassels e montou em Gunpowder para voltar para casa. Mas enquanto se afastava do calor e da luz da casa da fazenda, a noite parecia se fechar ao seu redor. A lua lançava sombras sinistras pelo caminho e o vento sussurrava por entre as árvores. Ichabod não conseguia afastar a sensação de que olhos o observavam da escuridão. Pediu a Gunpowder que acelerasse o passo, ansioso para chegar à segurança de seus próprios aposentos. De repente, um galho estalou na floresta ao lado dele. O coração de Ichabod saltou para a garganta quando olhou para a escuridão, esforçando-se para ver o que se escondia nas sombras. Seria apenas sua imaginação? Ou havia algo lá fora, à espreita, pronto para atacar? A noite caíra sobre Sleepy Hollow, envolvendo a aldeia em trevas. Conforme as sombras se alongavam, os moradores mais velhos da cidade começavam a se reunir para seu passatempo predileto. O ar estava carregado de expectativa, uma energia palpável que parecia crepitar como as chamas numa lareira. Numa aconchegante casa de fazenda, o calor do fogo lutava contra o frio que se infiltrava pelas janelas. As sombras dançavam nas paredes, contorcendo-se e esticando-se como dedos fantasmagóricos a tentar agarrar os desprevenidos. O vento lá fora uivava lugubremente, sua canção sinistra fornecendo o cenário perfeito para as histórias prestes a se desenrolarem. Ouvintes ansiosos se aproximaram, com os olhos arregalados e brilhantes à luz do fogo. Entre eles estava Ichabod Crane, o esguio mestre-escola, com o pomo de Adão balançando nervosamente enquanto engolia em seco. O ambiente cheirava a fumaça de lenha e cidra quente, com um toque subjacente de medo que se intensificava a cada momento. O velho Van Riper pigarreou, o som cortando o silêncio expectante como uma faca. Prestem atenção, começou ele, com a voz caindo para um sussurro abafado que causou arrepios. Esta é a história do soldado reciano cuja cabeça foi arrancada por uma bala de canhão perdida durante a Guerra da Independência. A sala ficou em silêncio, exceto pelo estalar ocasional do fogo e o movimento nervoso dos pés. Ichabod inclinou-se para a frente, com o coração a bater tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. As palavras de Van Riper pintaram um quadro vívido, cada detalhe mais arrepiante que o anterior. Enterraram seu corpo no cemitério da igreja, mas seu espírito inquieto recusa-se a descansar. Todas as noites, à medida que a lua sobe, o cavaleiro ergue-se,
montando seu cavalo da meia-noite, numa busca desesperada por sua cabeça perdida. Um arrepio coletivo percorreu o grupo. A imaginação de Icabod, sempre propensa a devaneios, começou a disparar. Ele quase podia ouvir as batidas estrondosas dos cascos do cavalo espectral, sentir o hálito gélido do ar noturno enquanto o cavaleiro galopava. As palmas das mãos ficaram suadas e ele as limpou nervosamente nas calças. Outra contadora de histórias juntou-se, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e excitação. Dizem que o cavalo dele cospe fogo, acrescentou ela com a voz pouco acima de um sussurro. E o próprio cavaleiro? Ele reluz com uma luz sobrenatural, como se o próprio inferno o tivesse incendiado. A cada novo relato, a história ficava mais elaborada. Cada contador acrescentava seus próprios detalhes aterrorizantes, tecendo uma tapeçaria de horror que parecia ganhar vida à luz trêmula da lareira. Falavam da ponte perto da igreja, o limite do cavaleiro, onde ele desaparecia num clarão de fogo e enxofre se ousasse atravessar. À medida que a noite avançava, os habitantes locais contavam seus próprios encontros com o espectro. Cada história era mais assustadora que a anterior, causando arrepios até nos ouvintes mais céticos. Icabod sentia o peito apertar a cada relato, e sua respiração vinha em suspiros curtos e agudos. Brom Bones, o brincalhão da cidade, observava o crescente desconforto de Icabod com uma alegria mal disfarçada. Seus olhos brilhavam com malícia quando percebeu uma oportunidade. Pigarreando, levantou-se, chamando a atenção da sala. Acham isso assustador? A voz de Brom elevou-se, cortando a tensão como um trovão. Deixem-me contar sobre a vez em que corri com um cavaleiro até a ponte. Todos os olhares se voltaram para Brom, que se deleitava com a atenção. Contou a história de sua fuga por um triz, com uma voz que misturava bravata e medo. Icabod, já nervoso, sentiu seu coração disparar quando Brom descreveu a perseguição do cavaleiro em detalhes vívidos. Eu podia sentir seu hálito na minha nuca, disse Brom com os olhos arregalados, gesticulando freneticamente. Mas consegui chegar à ponte mesmo a tempo. Quando atravessei, ouvi o uivar de raiva e depois, nada além do som do meu próprio coração a bater descompassado. A sala ficou em silêncio quando a história de Brom chegou ao fim. Por um momento ninguém ousou falar, como se quebrar o silêncio pudesse invocar o próprio espectro que discutiam. O único som era o crepitar do fogo e o vento uivante lá fora, que agora parecia trazer o eco de cascos espectrais. À medida que as histórias continuavam, o ambiente na sala ficava cada vez mais tenso. Até mesmo aqueles que haviam zombado no início se viram olhando nervosamente para as janelas, meio que esperando ver uma figura sem cabeça a espreitar. As sombras nos cantos pareciam tornar-se mais profundas e ameaçadoras a cada momento. Icabod, com a mente repleta de imagens aterrorizantes, permanecia imóvel na cadeira. Os contos haviam tecido uma tapeçaria de horror em sua mente. Uma tapeçaria que ele sabia que assombraria seus sonhos pelas noites seguintes. Suas mãos tremiam levemente quando pegou a caneca de cidra, o líquido quente fazendo pouco para acalmar seus nervos abalados. Conforme a noite se aproximava do fim, Icabod percebeu com um sobressalto que a viagem de volta para casa, pelas estradas escuras e solitárias de Sleepy Hollow, seria a aventura mais assustadora de todas. A ideia de enfrentar a noite sozinho, tendo apenas a lua e as estrelas como companhia, encheu-o de pavor. O fogo estava baixo, lançando longas sombras pelo cômodo. O vento lá fora havia aumentado, sacudindo as janelas com uma urgência que parecia sussurrar. É hora de partir. O coração de Icabod acelerou ao perceber que o momento que temia a noite toda finalmente chegara. Como se fosse uma deixa, o anfitrião anunciou. A festa da colheita está chegando ao fim, amigos. É hora de irmos todos para casa. Um murmúrio de concordância nervosa espalhou-se pela multidão. Os convidados começaram a recolher suas coisas, lançando olhares ansiosos em direção à porta. Icabod levantou-se com as pernas trêmulas, a mente repleta de visões de cavaleiros sem cabeça e perseguições espectrais. Quando pegou seu casaco, uma súbita rajada de vento apagou as velas restantes, mergulhando o quarto na escuridão.
Naquele momento de breu total, um som semelhante ao trovão distante de cascos ecoou pela noite, deixando todos em dúvida. Seria apenas o vento ou algo muito mais sinistro? A festa da colheita chegava ao fim. Os convidados começavam a se dispersar em grupos, buscando segurança e companhia nas estradas escuras que levavam para casa. As lanternas balançavam como pirilampos ao longe, seu brilho quente desaparecendo na noite junto com as risadas e conversas. Em meio à multidão que se dissipava, a figura alta e esguia de Ichabod Crane se destacava, movendo-se com nervosismo. Seus olhos arregalados e esperançosos voltavam-se repetidamente para Katrina Van Tassel, o alvo de sua afeição. O ar fresco do outono trazia consigo uma mistura de aromas de cidra de maçã e fumaça de lenha, contrastando com o frio que beliscava a pele exposta. O coração de Ichabod disparou ao ver os últimos foliões se despedirem, deixando-o a sós com Katrina e sua família. Era a sua chance, o momento que aguardara a noite toda. Com as mãos trêmulas e a boca seca como palha, Ichabod aproximou-se de Katrina. Afastaram-se dos olhares curiosos, sua conversa escondida como um segredo sussurrado à noite. O tempo parecia se arrastar, cada segundo uma eternidade, enquanto Ichabod abria seu coração. Mas ao sair da casa dos Van Tassel, o ânimo de seus passos havia se esvaído. Seus ombros caíram, seu rosto era um retrato de sonhos desfeitos. A rejeição pairava no ar, tão densa e sufocante quanto a névoa que se arrastava pelos campos. Um suspiro pesado escapou dos lábios de Ichabod, como se viesse das profundezas de sua alma. Montou em Gunpowder, seu velho cavalo, que baixou a cabeça como se sentisse o estado de espírito do dono. Juntos partiram na solitária jornada de volta para casa, deixando para trás o calor e a luz da festa como um navio que zarpa de um porto seguro para uma tempestade. O bosque erguia-se diante deles, uma muralha de escuridão quebrada, apenas por fragmentos de luar filtrados pelas folhas. Os sons alegres da festa desvaneceram-se, substituídos por um silêncio sinistro que os envolvia. Os grilos cantavam sua melodia melancólica, uma trilha sonora sombria para o coração partido de Ichabod. De vez em quando, o pio de uma coruja cortava a noite, arrepiando-lhe a espinha. Enquanto percorriam a trilha sombria, a mente de Ichabod começou a divagar. As histórias de fantasmas da festa, antes contos divertidos compartilhados durante uma cidra quente, agora ganhavam vida própria, sinistra. As sombras contorciam-se ameaçadoramente. Cada farfalhar de folhas era um presságio de desgraça. As árvores estendiam dedos retorcidos, parecendo fechar-se ao seu redor. Numa fraca tentativa de reforçar sua coragem, Ichabod começou a cantarolar salmos. Sua voz trêmula, pouco mais que um sussurro, foi rapidamente engolida pela escuridão opressiva da floresta. As palavras morreram em seus lábios, restando apenas o som dos cascos de Gunpowder e sua própria respiração ofegante. Ao adentrarem o coração da floresta, os pensamentos de Ichabod voltaram-se para Katrina. O que dera errado? Teria falado demais, ou talvez de menos? O peso da rejeição o oprimia, tão pesado quanto uma lápide. Repassou a conversa em sua mente, buscando algum vislumbre de esperança, algum sinal de que nem tudo estava perdido. Mas a lembrança do rosto de Katrina, belo porém distante, não oferecia consolo. A jornada para casa parecia interminável. Cada curva na estrada revelava apenas mais escuridão. A imaginação de Ichabod, sempre fértil, agora corria solta. Nas formas retorcidas das árvores antigas, via duendes à espreita. O sussurro do vento nas folhas transformava-se no murmúrio de espíritos inquietos. Cada sombra tinha o potencial de uma criatura de pesadelo, pronta para arrastá-lo para o abismo. Ichabod Crane, antes tão confiante em sua busca por Katrina Van Tassel, via-se agora como um homem à deriva, num mar de medos reais e imaginários. Enquanto Gunpowder avançava pela noite, a mente de Ichabod conjurava toda sorte de seres sobrenaturais, espreitando na escuridão ao seu redor, cada um mais aterrorizante que o outro. De repente, um galho estalou ruidosamente na escuridão. A cabeça de Ichabod
virou-se bruscamente, os olhos arregalados de terror. As sombras pareciam mover-se, ganhando vida própria. Seria apenas sua imaginação ou algo o estava seguindo? Com o coração a bater como um tambor, Ichabod esporeou Gunpowder, os cascos do cavalo trovejando contra a terra. Mas não importava quão rápido fossem, não conseguia afastar a sensação de que algo se aproximava, chegando mais perto a cada segundo que passava. A jornada de Ichabod pela floresta tornava-se mais perigosa a cada instante. Quanto mais se embrenhava, mais a escuridão parecia engoli-lo, intensificando seu crescente pavor. O ar ficava denso com uma névoa sinistra, dificultando a respiração. Árvores imponentes o cercavam, seus galhos retorcidos estendendo-se como dedos esqueléticos, projetando sombras grotescas sob a luz pálida da lua. Cada estalo de um galho sob os cascos de seu cavalo fazia Ichabod estremecer, sua imaginação dando asas às histórias de fantasmas que agora pareciam reais demais. O vento sussurrava entre as folhas, trazendo consigo os ecos tênues de histórias há muito esquecidas. A mente de Ichabod fervilhava, relembrando todos os contos de arrepiar que já ouvira. A lenda da mulher de branco, sua forma etérea flutuando entre as árvores, eternamente em busca de seu amor perdido. A diligência fantasma que trovejava pela noite, com seus passageiros espectrais gemendo em eterno tormento. Cada história, antes descartada como mera lenda, agora parecia tão palpável quanto o suor frio que lhe escorria pela testa. De repente, o silêncio opressivo foi quebrado. O som inconfundível de cascos a galope cortou o ar noturno. No início, apenas um eco distante, mas que se intensificava a cada batida do coração. O pulso de Ichabod disparou, sua garganta se apertou de medo. Ele instou Gunpowder, seu fiel mas envelhecido cavalo, a acelerar o passo. O pobre animal, sentindo a aflição de seu cavaleiro, tentou corajosamente obedecer, mas suas pernas cansadas só conseguiam um trote um pouco mais rápido. As batidas dos cascos se aproximavam. Um tamborilar rítmico que parecia sincronizado com as batidas frenéticas do coração de Ichabod. Incapaz de resistir por mais tempo, ele virou a cabeça para olhar para trás. O que viu fez seu sangue gelar nas veias. Ali, iluminado pela luz fantasmagórica da lua, estava uma visão que o assombraria por muitos anos. Uma figura maciça e escura a cavalo diminuía rapidamente a distância entre eles. Mas não foi o tamanho do perseguidor que encheu Ichabod de terror. Foi a terrível constatação de que o cavaleiro não tinha cabeça sobre os ombros. À medida que a figura se aproximava, os olhos de Ichabod se arregalaram de espanto. A cabeça do cavaleiro, um rosto medonho e sorridente, não estava onde deveria estar. Em vez disso, repousava no punho da sela, e seus olhos pareciam brilhar com uma luz sobrenatural. Naquele momento de medo paralisante, Ichabod soube que estava cara a cara com o lendário cavaleiro sem cabeça. O pânico o invadiu como um raio, e todos os pelos de seu corpo se eriçaram. Com um grito estrangulado que mal escapou de sua garganta apertada, ele cravou os calcanhares nas laterais de Gunpowder, levando o cavalo a um galope desesperado. A perseguição começou para valer. Homem e animal unidos em sua fuga frenética do perseguidor espectral. Ichabod agarrou-se à crina de Gunpowder, com os nós dos dedos brancos de pavor. A floresta tornou-se um borrão ao seu redor, com as árvores passando como espectadores sombrios dessa corrida macabra. Atrás deles, o cavaleiro sem cabeça os acompanhava com uma facilidade sobrenatural. Cada batida estrondosa dos cascos o aproximando mais de sua presa. O som ecoava pela floresta, uma terrível contagem regressiva para a perdição de Ichabod. Enquanto atravessavam a floresta escura, a mente de Ichabod fervilhava, agarrando-se a histórias e lendas meio esquecidas. Como se pode escapar de um fantasma? Então, como uma tábua de salvação lançada a um náufrago, ele se lembrou de um detalhe crucial. O poder do cavaleiro terminava na ponte perto da igreja. Com determinação renovada, Ichabod concentrou todos os seus esforços para alcançar aquele santuário, onde sua alma clamava por salvação. O bosque parecia conspirar contra eles, os galhos se estendendo como mãos que se agarravam na escuridão.
Icabode se abaixava e se esquivava, sentindo o açoite dos galhos em seu rosto, deixando finos rastros de sangue em suas bochechas. Gunpowder, impulsionado pelo medo do cavaleiro e por seu próprio instinto de sobrevivência, encontrou reservas de força que não sabia possuir. A respiração ofegante do cavalo e o bater de seus cascos contra a terra enchiam os ouvidos de Icabode, um ritmo desesperado de vida agarrada à esperança. A cada instante, o cavaleiro se tornava maior, um espectro aterrorizante da própria morte. Icabode quase podia sentir o hálito gélido do sobrenatural em sua nuca, causando-lhe arrepios na espinha. A ponte, sua única esperança de salvação, parecia impossivelmente distante. Conseguiriam chegar a tempo? Ou o cavaleiro sem cabeça faria mais uma vítima nos bosques sombrios e implacáveis de Sleepy Hollow? Ao passarem por uma clareira, o luar revelou a ponte à distância, um farol de esperança na escuridão. O coração de Icabode disparou ao avistá-la, mas o momento de euforia durou pouco. As batidas estrondosas dos cascos atrás dele ficaram mais altas, e ele pôde sentir a presença do cavaleiro sem cabeça se aproximando. Com um último e desesperado esforço, Icabode impeliu Gunpowder para a frente. A ponte estava tentadoramente próxima. Mas à medida que se aproximavam, ele percebeu que a distância entre eles e seu perseguidor espectral diminuía rapidamente. Conseguiriam chegar à segurança da ponte antes que a garra gélida do cavaleiro os alcançasse? A perseguição frenética pela floresta se intensificou, arrepiando Icabode até a medula enquanto fugia do cavaleiro sem cabeça, com o coração a ponto de saltar do peito. A perseguição frenética pela floresta intensifica-se, arrepiando Icabode até a medula. Ele foge do cavaleiro sem cabeça, o coração a bater-lhe no peito como um tambor. A floresta, outrora um refúgio tranquilo, transforma-se num labirinto de pesadelo, com galhos retorcidos e sombras ameaçadoras. O luar filtra-se pelo dossel, projetando padrões estranhos no chão da floresta que parecem contorcer-se a cada passo. O terror apodera-se de Icabode, inundando suas veias com um frio glacial que, paradoxalmente, acende nele uma força sobrenatural. Seus dedos, pálidos e trêmulos, agarram as rédeas de Gunpowder com um aperto de ferro. O couro fere-lhe as palmas, mas ele mal nota a dor. Todo o seu ser concentra-se numa única coisa: sobreviver. O pobre Gunpowder, impelido pelo medo e pela urgência desesperada de seu cavaleiro, galopa mais rápido do que suas pernas envelhecidas jamais o levaram. A respiração ofegante do cavalo mistura-se com o estrondo de seus cascos contra o chão da floresta. O suor escorre-lhe pelos flancos e o vapor sai de seu corpo no ar frio da noite. O ritmo frenético combina com o pulso acelerado de Icabode, criando uma sinfonia de terror. Enquanto atravessam os bosques sombrios, o chapéu de Icabode voa-lhe da cabeça, sumindo na escuridão. A perda repentina faz com que ele se sinta exposto e vulnerável. Não ousa olhar para trás ou tentar recuperá-lo, pois sabe o que se esconde na escuridão atrás de si. O ar noturno açoita-lhe o rosto, gelando as gotas de suor que se formaram em sua testa. Seus cabelos, livres do chapéu, esvoaçam como uma bandeira de medo. O som da perseguição do cavaleiro intensifica-se, e cada batida dos cascos fantasmagóricos aterroriza o coração de Icabode. Ele ouve a respiração estranha e irregular de seu perseguidor sobrenatural, pontuada pelo rangido sinistro de uma cela fantasma. É como se a própria morte lhe respirasse na nuca, estendendo os dedos ossudos para agarrá-lo. O próprio ar parece adensar-se de malevolência, tornando cada respiração uma luta. Desesperado para escapar, Icabode emprega todos os truques que consegue imaginar. Zigue-zagueia entre as árvores como uma lebre acuada, fazendo curvas fechadas que fazem Gunpowder relinchar em protesto. Os músculos do cavalo retesam-se com o esforço e a espuma escorre-lhe da boca. Mas o cavaleiro é implacável, acompanhando cada movimento de Icabode com uma precisão sobrenatural. A floresta torna-se um borrão de sombras e luar enquanto correm por suas profundezas, com os galhos rasgando as roupas de Icabode e arranhando-lhe o rosto.
Cada corte dolorido serve como um lembrete de sua mortalidade, de quão perto está de perder tudo. Ao se aproximarem da ponte, uma centelha de esperança acende-se no peito de Icabod. A ponte representa mais do que uma simples travessia. É um símbolo de salvação, uma barreira entre o mundo dos vivos e o reino dos espíritos. Com vigor renovado, ele incita Gunpowder a prosseguir, a voz trêmula enquanto grita para seu fiel corcel. Mais um pouco, velho amigo, brada ele, as palavras arrancadas de sua garganta pelo vento impetuoso. A ponte surge à frente, uma silhueta escura contra o céu estrelado. O coração de Icabod dá um salto quando os cascos de Gunpowder batem nas tábuas de madeira. O som oco ecoa pela noite, contrastando com as batidas estrondosas dos cascos atrás deles. A segurança parece estar ao alcance, tentadoramente próxima. Num momento de fraqueza, ou talvez de bravura, Icabod vira a cabeça para ver se finalmente escapou de seu perseguidor sobrenatural. É uma decisão da qual ele jamais terá a chance de se arrepender. Naquela fração de segundo, o cavaleiro faz sua jogada. Com uma força inumana, o fantasma arremessa sua cabeça decepada contra Icabod. O grotesco projétil voa pelo ar, um borrão de cabelos emaranhados e feições horríveis. O tempo parece desacelerar enquanto Icabod observa a cabeça aproximar-se e seus olhos se arregalam de horror. Ela o atinge com uma força tremenda, o impacto ressoando em seu corpo como um trovão. O mundo gira, as cores e as sombras misturam-se num caleidoscópio estonteante. Icabod sente-se arrancado da cela, e sua conexão com Gunpowder é subitamente cortada. Por um breve momento, fica suspenso no ar, preso entre a terra e o céu. As estrelas acima parecem zombar dele, brilhando serenamente diante de seu terror. Então a gravidade o domina e ele despenca. O chão corre ao seu encontro, e ele bate com um baque nauseante que lhe expulsa o ar dos pulmões. A dor explode pelo corpo de Icabod, cada nervo gritando em agonia. Ele ofega, a visão turva pela escuridão que se instala nas bordas. A última coisa que vê é o cavaleiro sem cabeça pairando sobre ele, uma figura de puro pesadelo recortada contra o céu noturno. Então, misericordiosamente, a consciência esvai-se. No caos e na escuridão que se seguem, Icabod Crane desaparece. O cavaleiro sem cabeça, com sua terrível missão cumprida, atravessa a ponte numa explosão de fogo e enxofre. O cheiro acre de enxofre permanece no ar, enquanto o fantasma e seu corcel somem na noite, sem deixar vestígios de sua presa. A floresta, que momentos antes ecoava com os sons da perseguição frenética, cai num silêncio assustador. O único resquício da aterrorizante caçada é o eco de cascos distantes, cada vez mais fracos, até serem engolidos pela noite. As árvores permanecem como testemunhas silenciosas do destino de Icabod Crane, suas folhas farfalhando suavemente na brisa fresca da noite, como se sussurrassem segredos do encontro sombrio que logo se tornará lenda em Sleepy Hollow. À medida que os últimos ecos da perseguição sobrenatural se dissipam, uma calma inquietante abate-se sobre a floresta. A lua, parcialmente obscurecida por nuvens errantes, lança um brilho etéreo sobre a cena. No local onde Icabod caiu, não há nada além de terra revolvida e algumas folhas espalhadas. Não há sinal algum do mestre-escola aterrorizado ou de seu perseguidor de outro mundo. Ao longe, um lobo solitário uiva. Seu grito melancólico parece anunciar a aproximação do amanhecer. Os primeiros raios de luz começam a pintar o céu a leste, prometendo um novo dia. Mas para Sleepy Hollow, esse dia trará mais perguntas do que respostas, mais medo do que alívio. Pois ao nascer, o sol iluminará um mistério que assombrará a cidade por muitos anos. O que aconteceu com Icabod Crane nessa noite fatídica? Ao raiar do dia, em Sleepy Hollow, um silêncio inquietante pairava sobre a cidade. Os moradores despertaram com uma descoberta aterradora. Icabod Crane, o esguio professor, havia sumido sem deixar vestígios. A névoa matinal agarrava-se ao chão como um sudário, abafando passos e vozes enquanto os vizinhos se juntavam em pequenos grupos.
A preocupação sulcava linhas profundas em seus rostos, com olhares nervosos voltados para as matas que circundavam a cidade. O ar estava carregado de medo e perguntas não pronunciadas. "Alguém o viu ontem à noite?" cochichou a velha senhora Van Tassel, as mãos trêmulas apertando o chale. "Não, desde que saiu da festa", respondeu o fazendeiro Brown, seu habitual bom humor substituído por um semblante sombrio. À medida que o sol se erguia, projetando longas sombras sobre o vale, formaram-se grupos de busca. Os homens pegavam lanternas e cordas, seus rostos determinados mascarando o pavor que lhes corroía as entranhas. As mulheres preparavam alimentos e cobertores, suas mãos atarefadas traindo o tremor do medo. A floresta densa engoliu os buscadores, as árvores parecendo fechar-se atrás deles. Raios de sol penetravam a copa, criando padrões malhados no chão da mata que dançavam e mudavam, iludindo os olhos cansados. O ar estava pesado com o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição. Icabod. O nome ecoava entre as árvores, sem resposta. As horas se arrastavam, a esperança minguando a cada passo. Quando os ânimos já estavam à flor da pele, um brilho chamou a atenção de alguém. Ali, balançando suavemente num riacho próximo, estava o chapéu de Icabod. A visão provocou um arrepio coletivo no grupo. O chapéu girava lentamente na correnteza, uma sentinela silenciosa do destino de seu dono. Não muito longe, Gunpowder, o fiel cavalo de Icabod, foi encontrado vagando sem rumo perto do portão de seu mestre. Os olhos do animal estavam arregalados de medo, as narinas dilatadas, como se ainda sentisse algum perigo invisível. Mas foi perto da Ponte Velha, onde Icabod fora visto pela última vez, que a descoberta mais assustadora foi feita. Pegadas de cascos frescas marcavam a terra macia, contando a história silenciosa de uma cavalgada frenética à meia-noite. E ali, como um sonho desfeito, estavam os restos de uma abóbora. A polpa alaranjada parecia reluzir na luz que se esvaía, um lembrete cruel das festividades da noite anterior que azedaram. À medida que a notícia se espalhava por Sleepy Hollow, como fogo em palha seca, a cidade fervilhava de especulações. Na taverna, os homens se amontoavam com vozes baixas e urgentes. "Jogo sujo, aposto", resmungou um deles, batendo com a caneca na mesa de madeira. "Não", sussurrou o outro de olhos arregalados. "Foi o cavaleiro, eu lhes digo. Só ele poderia fazer um homem desaparecer assim." Em meio ao turbilhão de teorias e cochichos, uma figura se destacava. Brom Bones, o rival de Icabod pelo afeto de Katrina Van Tassel, parecia estranhamente divertido com todo o caso. Sua risada estrondosa cortava o clima sombrio como uma faca, atraindo olhares desconfiados e dando início a novas rodadas de fofocas. "Parece que nosso bom professor não aguentou o tranco", disse Brom, com um brilho nos olhos que alguns acharam perturbador. Os dias se estenderam por uma semana, e cada amanhecer trazia uma nova decepção. As equipes de busca retornavam a cada noite mais desanimadas que na anterior, suas lanternas projetando longas sombras sobre os rostos exaustos. A escola permanecia fechada, um testemunho silencioso do professor desaparecido. Franz Van Raper, com o coração pesado, recolheu os poucos pertences de Icabod. Cada item, um livro com orelhas, uma pena gasta, parecia sussurrar sobre o homem que se desvanecera na noite. Na ausência de fatos, a imaginação corria solta. As velhas holandesas, reunidas em torno de suas lareiras, começaram a cochichar que Icabod havia sido levado pelo Reciano galopante. Seus rostos enrugados, iluminados pela luz tremeluzente do fogo, falavam de medos antigos e superstições arraigadas. "Ouvi batidas de cascos", insistia a velha Gritya, os olhos reumáticos arregalados. "E uma risada que me gelou até os ossos." No entanto, a vida no vale tinha que seguir. Os ritmos da existência cotidiana foram se reafirmando lentamente, embora agora tingidos com uma cautela recém-descoberta. Em poucos meses, um sino de casamento soou no vale. Brom Bones, com sua arrogância característica, havia cortejado e se casado com Katrina Van Tassel. A união, por mais alegre que fosse, não deixava de suscitar novas especulações
sobre o possível envolvimento de Brom no sumiço de Icabod. Quando o outono deu lugar ao inverno, e o inverno à primavera, o mistério de Icabod Crane tornou-se parte da identidade de Sleepy Hollow. A escola, que antes era um local de aprendizado e risadas, adquiriu uma reputação mais sinistra. Considerada assombrada demais para continuar sendo usada, foi transferida para outra parte do vale. No entanto, mesmo em seu novo local, começaram a circular histórias de ruídos estranhos e sombras sinistras. As crianças com os olhos arregalados, numa mistura de medo e excitação, cochichavam umas com as outras sobre aparições fantasmagóricas vistas pelas janelas da escola. Falavam de ouvir o riscar do giz num quadro negro quando ninguém estava lá dentro, e de uma sombra alta e fina que às vezes aparecia ao anoitecer, como se ainda estivesse esperando os alunos chegarem. Quando o sol se pôs em mais um dia em Sleepy Hollow, lançando longas sombras sobre o vale, um velho fazendeiro que voltava para casa estacou. Lá, na escuridão crescente, ele viu uma figura a cavalo recortada contra o céu carmesim. Por um momento, seu coração disparou. Poderia ser. Mas tão rapidamente quanto apareceu, a figura se desvaneceu, deixando apenas o sussurro de cascos ao vento. O fazendeiro correu para casa, a mente repleta de perguntas. Será que a lenda de Icabod Crane e do Cavaleiro Sem Cabeça havia realmente acabado ou estava apenas começando? A história do encontro de Icabod Crane com o Cavaleiro Sem Cabeça enraizou-se profundamente no coração de Sleepy Hollow. Com o passar dos anos, tornou-se parte inseparável do folclore da cidade, ganhando novos contornos a cada estação. A névoa agarrava-se aos vales e as árvores antigas montavam guarda sobre as estradas sinuosas, enquanto os sussurros da lenda se espalhavam pelo ar. Nas noites frias de outono, quando o vento agitava as folhas moribundas e as sombras dançavam sob a luz bruxuleante das fogueiras, a história ganhava vida novamente. Em tabernas mal iluminadas, as vozes baixavam e os ouvintes de olhos arregalados se aproximavam. O tilintar das canecas e o crepitar do fogo desapareciam, dando lugar ao imaginário trovejar de cascos fantasmagóricos. Cada nova versão pintava o céu noturno mais escuro, o corcel do cavaleiro mais temível e o terror de Icabod mais palpável. Dizem que o grito dele ecoou pelo vale, contava um velho veterano, com os dedos nodosos enrolados numa caneca de cerveja. Foi interrompido no meio quando a lâmina do cavaleiro encontrou seu alvo. Um arrepio percorria a multidão, o frio do medo misturando-se à emoção do sobrenatural. A história se espalhava como fogo, contada em sussurros e gritos, até parecer que o próprio ar de Sleepy Hollow estava impregnado de sua presença. No entanto, como em todas as lendas, havia quem buscasse uma explicação mais racional. Um velho fazendeiro de Nova York, com o rosto marcado pelo tempo e pelo ceticismo, afirmava ter ouvido uma versão diferente. Seus olhos brilhavam com a satisfação de quem guarda um segredo enquanto se inclinava, com um cheiro de tabaco de cachimbo impregnado em seu paletó gasto. Anote o que digo, dizia ele, batendo na lateral do nariz. Aquele Icabod está vivo e de boa saúde. Fugiu da cidade com o orgulho ferido pela rejeição de Katrina. Reinventou-se. Tornou-se advogado, acredite se quiser. Depois político. Agora dizem que até virou juiz. Mas essas explicações pragmáticas tinham pouca influência sobre a maioria dos moradores de Sleepy Hollow. Eles se apegavam ao relato sobrenatural mais emocionante, com o coração aos pulos ao pensar no cavaleiro sem cabeça, galopando entre eles. Para eles, a ideia de Icabod ser levado pelo cavaleiro espectral não era apenas uma possibilidade. Era a única explicação que fazia sentido em seu mundo de vales, envoltos em névoa e lendas sussurradas. As velhas matronas holandesas, guardiãs da tradição da cidade, tinham um prazer especial em perpetuar a versão fantasmagórica. Nas noites de inverno, quando o vento uivava como uma benche entre os galhos nus, reuniam os netos, com os rostos enrugados iluminados pelo calor aconchegante da lareira. Escutem, sussurravam, com os dedos nodosos erguidos no ar. Estão ouvindo? É a voz de Icabod, levada pelo vento da noite.
Ele está cantando salmos, pobre alma, condenada a vagar eternamente. As crianças de olhos arregalados se aproximavam, ao mesmo tempo aterrorizadas e encantadas com a história. A ponte onde Icabod fora visto pela última vez ganhou um significado sinistro. Batizada de Ponte de Icabod pelos habitantes locais, tornou-se um local de fascínio e medo. As crianças desafiavam-se a atravessá-la depois de escurecer, com suas risadas de excitação tingidas de nervosismo. Os adultos apressavam-se a cruzá-la com passos rápidos, olhando nervosamente por cima dos ombros, meio esperando ver a figura imponente do cavaleiro sem cabeça recortada contra a lua. Os visitantes de Sleepy Hollow viam-se atraídos pelo encanto da lenda. Paravam na ponte ao crepúsculo, sentindo a madeira áspera sob as palmas das mãos, imaginando o estrondo dos cascos do corcel do cavaleiro sem cabeça. A história tornou-se parte da própria essência da cidade, tão intrínseca a Sleepy Hollow quanto a névoa que se agarrava aos seus vales ou às árvores antigas que guardavam suas estradas sinuosas. Com o passar dos anos, a lenda de Icabod Crane e do Cavaleiro Sem Cabeça evoluiu para além de uma simples história de fantasmas. Tornou-se um conto de advertência, um lembrete dos perigos que se escondiam nas sombras. Os pais usavam-na para alertar seus filhos contra andar sozinhos à noite, com vozes severas, mas olhos brilhando com a emoção da narrativa. Lembrem-se do que aconteceu com o pobre Icabod, diziam, acomodando os filhos na cama. É melhor ficar seguro em casa quando escurece. Outros viam no conto uma lição sobre o poder da imaginação e o domínio da superstição. Estudiosos debatiam suas origens em bibliotecas empoeiradas, debruçando-se sobre documentos antigos e histórias locais, buscando o núcleo de verdade no coração da lenda. Sleepy Hollow, antes um pacato povoado holandês, viu-se transformado. A cidade abraçou sua nova reputação como um lugar de mistério e encantamento. A lenda de Icabod Crane e do Cavaleiro Sem Cabeça tornou-se o coração pulsante de sua identidade, atraindo almas curiosas de todos os cantos que ansiavam por sentir a emoção do sobrenatural. E assim, à medida que as estações mudavam e as gerações iam e vinham, a história perdurava. Era sussurrada por namorados em passeios ao luar, com os dedos entrelaçados enquanto fitavam as sombras. As crianças a encenavam em prados ensolarados, brandindo espadas de madeira e gritando de alegria. A lenda de Icabod Crane e do Cavaleiro Sem Cabeça, nascida de uma única noite de terror, tornou-se imortal. No final, pouco importava se alguém acreditava no conto fantasmagórico ou na explicação mais mundana. O poder da história estava em sua capacidade de despertar a imaginação, fazer os corações acelerarem e as espinhas arrepiarem. Ela garantiu que Sleepy Hollow permanecesse para sempre como um lugar onde o véu entre este mundo e o próximo parecia um pouco mais tênue, onde o comum e o extraordinário dançavam juntos nos vales envoltos em névoa. Quando o sol se punha em mais um dia em Sleepy Hollow, lançando longas sombras sobre a paisagem, quase se podia ouvir o trovão distante dos cascos e a risada sinistra de um mestre-escola há muito desaparecido. A lenda continuava viva, um testemunho do poder duradouro de uma história bem contada e da magia que pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. Este livro foi gerado usando as vozes de inteligência artificial da Speaktor. Você pode criar locuções com voz humana em mais de 50 idiomas.